Nessa aula vamos criar o esquema da receita e entender um pouco mais sobre como o GraphQL e os tipos dele funcionam. E para começar, dentro da pasta de GraphQL, então, eu vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar de módulos, que são os módulos do GraphQL. Dentro dela, vou criar uma nova pasta chamada de receitas. Dentro aqui de receitas, eu vou criar um arquivo que são os resolvers desse tipo. Então, cada tipo nosso, cada módulo, cada esquema do GraphQL vai ter aqui um resolver próprio para ele e também vai ter o seu próprio esquema. O esquema a gente vai chamar de esquema.gql, que aqui é a extensão do GraphQL que a gente vai utilizar. Então, eu tenho os resolvers, pode deixar vazio, não vamos utilizar ele por enquanto. Aqui eu posso fechar algumas páginas aqui, alguns arquivos. Pronto, aqui no nosso esquema .gql, nós vamos criar então o nosso tipo. É aqui que a gente vai criar os tipos e também as queries e as mutations. Então, só os tipos dela, a propriedade e o que ela deve retornar quando for feita uma query. O primeiro então que eu vou criar vai ser um tipo de receita. Então, type receita, que vamos abrir aqui uma chave. O que eu tenho dentro dessa receita? A primeira coisa que eu vou ter vai ser o ID, que vai ser retornado pelo Mongoose. Então, o Mongoose, o Mongo, quando cria um dado, quando cria ali um documento, ele atribui um ID com esse nome aqui, underline ID, para esse documento. É um hash que ele cria automaticamente lá, que é chamado de Object ID, e ele vai ser então do tipo ID. Então, ele é do tipo ID do GraphQL, é para saber que é uma chave primária. E aqui eu posso falar que esse dado é obrigatório, e para dizer que ele é obrigatório, eu posso passar aqui um exclamação. Com essa exclamação, eu falo que esse dado é obrigatório. Eu preciso ter ele no meu documento que eu estou criando, senão eu vou receber um erro. Depois temos o título, que é uma string, e que aqui eu vou passar de novo que é obrigatório. A imagem também é uma string, mas ela não é obrigatória. Aqui a descrição, ela é uma string e ela é obrigatória. Depois eu vou passar aqui tempo, preparo, que também é uma string e obrigatória. Depois eu vou passar aqui ingredientes. E os ingredientes eu preciso fazer uma coisa diferente aqui. Eu não posso passar um objeto aqui dentro. Isso aqui vai dar erro, ele não vai aceitar. Então eu não posso passar um array de objetos. Como eu faço isso? Eu vou ter que criar um novo tipo de ingrediente. Então toda vez que tiver um objeto aninhado, você precisa criar um novo tipo. Então eu posso criar aqui um type ingrediente, que ele vai ter aqui um nome, que é uma string e é obrigatória. Vai ter aqui a quantidade, que ela é um int. Lembre-se que aqui é int, não é number. E aqui a medida, que vai ser uma string. Agora eu posso passar aqui o meu array. Como eu faço isso? Eu coloco array e coloco aqui ingrediente. Então eu sei que ele é um array de ingredientes. Mas aqui nós temos umas coisas um pouquinho diferentes em questão de ser obrigatório ou não. Quando eu tenho só um tipo aqui, no caso uma string, ou se eu tiver só o ingrediente, se eu passo essa exclamação de obrigatoriedade, o que eu estou falando para o GraphQL é: esse tempo de preparo ele é obrigatório. Eu preciso retornar um dado para ele. Eu não posso retornar nulo. Tenho que ter um dado no meu tempo de preparo. Do ingrediente é a mesma coisa. Se eu colocar aqui que ele é obrigatório, eu estou colocando que dentro do meu array eu preciso sempre ter o ingrediente. Ele tem que retornar ou um array sem nada, um array vazio, ou então um array com ingredientes dentro. Nunca pode ter uma posição nula em nada. Se tiver uma posição nula, ele vai me dar erro. Mas aqui eu ainda posso retornar nulo. Esse ingrediente ainda pode ser nulo. Por quê? Porque eu não estou falando que meu array é obrigatório. Para isso eu posso passar aqui na frente que meu array também é obrigatório. Então, dentro do meu array, os ingredientes são obrigatórios e fora, no nível do meu array, ele também é obrigatório utilizando essa exclamação. Eu não posso passar um array com um objeto nulo, na verdade, com posições nulas. Ele pode ser um array de ingredientes ou um array vazio. E aqui eu não posso retornar nulo. Eu tenho que retornar ou um array vazio ou um array de ingredientes. Agora, para os passos, é a mesma coisa. Eu tenho um array de string. Então, ele tem que retornar um array com strings dentro ou vazio. E eu tenho que retornar sempre um array. E agora vamos para as nossas queries. Então, como eu falei,
O query é um nome reservado do GraphQL. Se você colocar aqui um outro type query e, por exemplo, colocar dessa forma aqui, ele vai entrar como uma query, ele não vai entrar como um tipo. Então, para as minhas queries, quando eu for fazer uma consulta, o que eu quero retornar nessa consulta? Por exemplo, se eu quiser puxar todas as receitas, eu quero retornar um array de receita, né? Então aqui, se eu acessar receitas, eu quero retornar um array com o tipo de receita. E aqui eu preciso retornar uma receita dentro do meu array, não pode ser um array nulo. E eu também quero retornar sempre um array. Depois eu quero pegar uma única receita por ID, por exemplo. E como eu faço isso? Então eu vou ter uma receita. Para eu falar que eu preciso receber algo, receber um parâmetro aqui na minha consulta, eu abro chaves como se fosse executar, como se fosse uma função mesmo. E eu quero buscar então a minha receita por ID. E esse ID vai ser do tipo ID e é obrigatório. Eu preciso passar um ID aqui nessa minha receita. Se não passar, eu não tenho como consultar e também não tenho como trazer uma receita. E aqui o que ele vai retornar vai ser uma receita obrigatoriamente. Agora vamos para as nossas mutações. Então eu tenho aqui um type mutation, que são as nossas mutações. Então tudo que é query é consulta, tudo que é mutation é escrita. E uma mutation aqui é algo que eu tenho que me atentar muito, é que depois, aqui nos resolvers e nos typedefs, eu vou juntar todo o código que eu tenho aqui dentro. Então, se eu tiver vários módulos aqui dentro, eu vou juntar todos em um único mutation e uma única query. Como é um objeto, eu não posso ter nada de nome repetido. Por quê? Quando eu for juntar tudo, se eu tiver depois mais alguma coleção, e eu tiver também uma mutation de create, ele, na hora de juntar tudo, ele vai pegar sempre o último. Para isso, numa mutação, e até nas queries, se você for ter queries com nomes parecidos, mas provavelmente nas queries vai ser mais difícil, mas numa mutação eu sempre tenho que colocar um sufixo e um prefixo. Então, como assim? Um prefixo eu coloco que é create, seria a minha ação. A minha ação é criar. Criar o quê? Uma receita. Então, create receita. E aqui dentro eu quero todos os dados da minha receita. Porém, passar dados aqui todos soltos vai ficar algo muito grande. Eu vou ter uma mutação gigante aqui. Isso que eu tenho uma receita dessa forma, que ainda são, querendo ou não, poucos dados. Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, 20 propriedades, imagina eu passar 20 propriedades aqui dentro dessa função para receber. Não fica legal, não é uma boa. Para isso, o GraphQL tem inputs, que são inputs de dados. O type é para você declarar os tipos. Input seria um type, basicamente, seria a forma que você quer, uma estrutura que você quer receber um dado. Como eu faço, então, esse input? Esse input vai ser basicamente a mesma coisa que um type. Eu posso colocar até aqui embaixo, aqui. Vou deixar antes da query. Então, esse type de receita vai virar input. Então, eu quero receber um objeto dessa forma, porém eu não quero receber um ID, não tem porquê, já que eu vou criar uma receita, eu não tenho esse ID ainda. Então eu tenho um input de receita aqui, mas eu preciso diferenciar, os nomes são iguais, senão pode ficar assim, eu não posso ter um input de receita e um type receita. Então aqui eu posso só colocar receita input, fácil, sem erro. Porém, aqui o ingrediente também não funcionaria. Eu estou passando um tipo de ingrediente de consulta e eu preciso de um tipo de ingrediente para input. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Posso copiar aqui, colo aqui embaixo, mudo aqui para input e no lugar de ingrediente vai ser ingrediente input. Então, todo dado que você quiser receber, vou substituir aqui embaixo, todo dado que você quiser receber, cria um input, vai ficar um pouco mais fácil. E se você tiver tipos aninhados, então você vai ter que criar inputs desses tipos aninhados também. E aqui é muito comum a gente colocar um input com o nome de data. Então, para eu acessar, eu vou acessar o objeto data quando vem na minha requisição, e esse meu objeto data vai ser do tipo receita input. Simples. E o que eu vou retornar? Depois que eu criar a minha receita, eu quero retornar essa minha receita que eu acabei de criar. Agora tem um update de receita, que ela vai receber o quê? O ID, que no caso é o ID da receita que eu quero atualizar, e também o data, que vai ser o novo receita input. Então, os dados da receita que eu estou atualizando. E também vou retornar uma nova receita. E depois aqui eu vou ter um delete receita, para excluir uma receita. E o que eu faço é receber um ID do tipo ID e vou retornar aqui um boolean. Então vou só retornar se for true ou false, ele conseguiu
excluir ou não conseguiu excluir. Posso salvar aqui. E com isso, tudo pronto para essa aula. Você viu como funcionam os types, os inputs, viu como funcionam umas queries, como devem ser feitas, como receber um parâmetro numa query, numa mutation. E na próxima aula vamos fazer um novo tipo e um novo módulo, que é o de usuários. Nós vamos querer que as nossas receitas pertençam a algum usuário e que eles possam se autenticar para entrar na nossa aplicação.